Você sabia que Avatar: O Caminho da Água precisa faturar 2 bilhões de dólares só para não dar prejuízo pro estúdio? E você sabia que uma das atrizes que participou da produção quebrou um recorde ali dentro do cinema que antes era do Tom Cruise? É sobre isso e muitas outras curiosidades que a gente vai falar nesse vídeo daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá, eu sou o Matheus Prado, você está no Cinemagem e depois de 13 anos a continuação de Avatar, que chama Avatar: O Caminho da Água, finalmente chegou nos cinemas. É claro que a gente já assistiu, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. O vídeo sobre a nossa opinião aqui do Cinemagem sobre Avatar já está aqui nos cards disponível, é só clicar ali e assistir que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades ali do processo de produção de Avatar. Avatar: O Caminho da Água, a gente já fez um vídeo falando sobre o primeiro Avatar, que também está aqui nos cards, é só procurar. Mas se você quiser saber sobre essa continuação, sobre as curiosidades, os bastidores, notícias interessantes ali, acontecimentos interessantes sobre o longa, continua nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, para você não perder nada que a gente está produzindo aqui, já clica no se inscrever aí, já assina o nosso canal, já dá um gostei também, né, para incentivar a gente a continuar produzindo conteúdo. Se inscrever é a melhor forma, né, e clicar no sininho é a melhor forma de garantir que você vai receber os conteúdos que a gente está produzindo aqui. A primeira curiosidade ela é um pouquinho óbvia, mas você vai entender melhor o que eu vou falar. É sobre o fato de Avatar ter demorado 13 anos para ficar pronta, essa continuação agora. Por que isso aconteceu? Muita gente pode pensar, poxa, 13 anos de prazo entre um filme para outro, né? Para que precisa de tanto tempo? A média aí é de 3, 4 no máximo anos. O James Cameron demorou 13 anos para fazer, mas tem um motivo muito bom e é exatamente o mesmo motivo pro fato dele ter demorado tantos anos para conseguir fazer o primeiro, né? No vídeo anterior eu falei que entre ele começar a escrever o roteiro do primeiro filme, que foi em 1994, ele só conseguiu de fato produzir mesmo o filme e lançar em 2009. Então olha quanto tempo aí, 14, 15 anos também que ele perdeu para conseguir produzir o primeiro. Fora que ele diz que as ideias vêm de muito tempo. Então eu lembro que na época ele disse que ele demorou 18 anos para conseguir produzir o primeiro Avatar. E agora mais 13 para conseguir produzir o segundo. O motivo principal é porque as gravações desse filme, quase tudo que acontece no filme é dentro da água. Então aquilo, se gravar um filme já é um inferno, gravar um filme dentro da água é um inferno dentro da água, sabe? Imagina, é muito difícil. É absurdamente difícil gravar dentro da água. Isso foi o que atrapalhou bastante. Além do fato que ele teve que criar algumas tecnologias específicas para fazer essas gravações dentro da água. Porque primeiro que dava muita luz quando ele tentava entrar dentro da água, né? Fazer aquelas gravações dava muito reflexo da iluminação, então ele teve que criar todo um esquema usando umas bolinhas de ping-pong. Ele teve que cobrir a piscina inteira com bolinhas de ping-pong para não dar esses reflexos. Aí isso atrapalhou também porque atrapalhava as câmeras de gravar, então eles tiveram que desenvolver um sistema para mapear os atores, né? Além de filmar, ainda tinha que mapear os movimentos para fazer aquela captação para poder transformar depois os personagens naqueles modelos 3D que eles usam, né? Para criar os navios. Então ele enfrentou vários problemas, ele teve que desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas câmeras, igual ele fez, inclusive, para o primeiro Avatar também. Então, o motivo de tanta demora, né? De tanto tempo para conseguir produzir o filme, são essas limitações tecnológicas que ele sempre acaba enfrentando. E ele é um cara que gosta de só produzir o filme quando ele realmente sabe o que ele tá fazendo, quando ele tem controle total sobre as coisas. Então ele não faz de qualquer jeito, ou ele demora anos para fazer o filme, ou ele nem faz o filme. Então isso é uma coisa louvável e esse é o motivo dele ter demorado tanto tempo para conseguir lançar essa continuação. Lembra que eu tinha dito no outro vídeo que até hoje Avatar ainda tem a melhor bilheteria da história do cinema? Foi o filme que mais arrecadou, foi quase 3 bilhões de dólares que eles faturaram, ali 2,9 bilhões. Pois é, o segundo longo agora, ele já chega com a missão de quebrar alguns recordes também. Segundo o próprio James Cameron, se eles não ficarem ali entre a terceira, quarta melhor bilheteria também da história do cinema, o filme vai dar prejuízo. Ele precisa faturar aproximadamente 2 bilhões de dólares para começar a dar lucro. Se ele faturar 2 bilhões de dólares, ele se paga. Daí pra frente, ele começa a ter lucro. Você consegue imaginar o que é 2 bilhões de dólares que um filme tem que faturar só para poder dar lucro? Isso é estranho, porque quando a gente olha o orçamento disponível para o filme, fala que ele custou 250 milhões. O primeiro filme custou 237 milhões, mas na época isso já foi questionado, porque isso, em teoria, era só o que eles gastaram para produzir o filme. Mas daí também tinha divulgação, tinha várias outras coisas que eles acabam gastando, e fora a grana que o próprio James Cameron colocou do bolso dele. Então, na época, estimava-se que o primeiro filme tenha custado aproximadamente 500 milhões de dólares. Isso em 2009, né? Hoje em dia, o orçamento divulgado do Avatar, igual eu falei do 2, é 250 milhões, mas é óbvio que não foi só isso, né? Pro James Cameron dizer que
filme precisa arrecadar 2 bilhões de dólares só pra se pagar, a gente já tem uma média de que ele deve ter custado pelo menos isso, né? Dá pra entender mais ou menos o desespero dele. Só que é claro que vale destacar que isso também pode ser só um artifício que eles estão usando pra incentivar as pessoas a ir assistir, né? Dizer que o filme é inacreditável, que é um espetáculo, e até talvez fazer as pessoas ficarem com dó, vai assistir meu filme, senão eu vou perder muito dinheiro, né? Não sei. De fato, quando você assiste o filme, você nota que eles gastaram muita grana mesmo, e o resultado é inacreditável. Eu não vou citar nada sobre o filme aqui, eu não vou dar nenhum spoiler, nem vou citar nada sobre o filme, então assiste aqui o vídeo que a gente já fez falando sobre o filme, mas uma coisa é fato, dá pra você notar que os caras gastaram muita grana. Lembrando que hoje em dia o título de quarta maior bilheteria da história do cinema pertence ao Star Wars O Despertar da Força. O filme arrecadou 2,07 bilhões de dólares no mundo inteiro, então é muita grana também, muita grana. E o terceiro lugar pertence ao próprio James Cameron também com o Titanic, segundo Vingadores Endgame, e o primeiro com o James Cameron também com Avatar. Não seria um feito inédito se ele de fato conseguisse colocar Avatar aí, ou talvez até em primeiro de novo, né? Nunca sabe, espero que sim. Uma boa forma de talvez levar as pessoas de volta pro cinema, né? Toda essa imersão que ele criou aí com a tecnologia, seria uma boa se ele de fato conseguisse arrecadar essa grana que ele tanto precisa aí. A terceira curiosidade sobre Avatar tá ligada à cor da pele. No primeiro vídeo a gente já discutiu um pouquinho sobre por que o James Cameron decidiu dar esse tom azulado pra pele dos navios, né? Tem vários motivos, se você não viu ainda, clica aqui no card. Nesse novo, a gente vê alguns dos navios com a pele um pouco mais esverdeada, com um tom um pouco diferente daquilo. E o motivo disso é que existem outros clãs agora dentro desse novo universo, né? Porque a gente acaba conhecendo partes de Pandora que não foram exploradas no primeiro filme. E a gente vê um clã um pouquinho diferente, que tem alguns traços um pouquinho diferentes, os braços são um pouquinho diferentes do que o dos navios normal. Então tem algumas características, eu não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler para quem ainda não assistiu, mas é legal notar que ele quis dar essas características diferentes, e essa pele que ainda é azul, mas puxada um pouco pro esverdeado, ela traz essa característica nova, né, mais ligado ao mundo aquático, às profundezas do oceano e tal. Então foi isso que é uma diferença, é um detalhe legal. Talvez você nem tenha notado, mas presta atenção que você consegue ver como a pele é diferente, é uma característica bem legal e que faz todo sentido dentro aí do mundo que o James Cameron criou dentro de Pandora e todas as loucuras que a gente enxerga lá dentro. Nossa quarta curiosidade é sobre o processo de gravação dentro da água. Lembra que eu disse que um dos maiores problemas desse filme, o que motivou o atraso dele, foi o fato dele ter sido gravado debaixo da água? Pois é, o James Cameron não queria fazer de outra forma. Como o roteiro se passa, boa parte do filme se passa dentro da água, ele queria que essas cenas dentro da água tivessem a maior perfeição possível. Então ele ignorou sugestões que a produção dele para filmar usando cabos, né? Qual que é a ideia original? Era pendurar os atores em cabos, num lugar seco, né, sem água, e eles iam fazer aqueles movimentos e depois eles iam criar toda a água e toda essa parte em computação gráfica. Aquele filme Aquaman do Jason Momoa foi inteiro filmado assim, nada foi filmado dentro d'água, né? Eles filmaram tudo em ambiente seco. Só que o James Cameron não quis fazer isso. Ele deu até uma declaração falando sobre isso, olha só. Meus colegas de produção realmente me pressionaram para que utilizássemos a técnica do Dry for Wet, pendurando atores em fios. Eu disse, não vai funcionar, não vai parecer real. Até os deixei fazer um teste onde filmamos em Dry for Wet e depois filmamos na água. A diferença foi brutal. Então eles fizeram esses testes para ver se ficaria legal esse processo de filmar no seco e depois transferir para a água, criar água digitalmente, mas o James Cameron odiou, fez o teste na água e ele falou exatamente do jeito que ele queria, então teve que ser filmado dentro da água. Para fazer essa filmagem, eles montaram ali um tanque inacreditavelmente grande, com 900 mil galões de água, né, dentro. Isso dá equivalente aí a 3 milhões e 400 mil litros de água dentro desse tanque. Era um tanque que conseguia imitar, né, vários movimentos do oceano, fazer as ondas, fazer todas aquelas condições climáticas que ele precisava, eles conseguiam emular dentro desse tanque. Uma coisa parecida com o que ele fez para o Titanic também, só que absurdamente maior também, né? Então é impressionante ver como ele fez isso. E é justamente dentro desse aspecto aí de filmagem dentro d'água que a gente vai para nossa quinta e última curiosidade, que tem muito a ver com isso, que é sobre o fato da Kate Winslet ter quebrado um recorde do Tom Cruise. A atriz teve que aprender a respirar debaixo d'água, né? Uma coisa que ela disse que era uma grande dificuldade para ela, mas ela tirou tão de letra que ela conseguiu ficar 7 minutos embaixo d'água sem respirar. 7 minutos. Eu não consigo ficar 1 minuto embaixo d'água, não consigo ficar 1 minuto sem respirar. Aqui, se eu prender a respiração, não fica 1 minuto, e a menina conseguiu ficar 7 minutos embaixo d'água. Com isso, ela quebrou um recorde
recorde que anteriormente era do Tom Cruise, que tinha ficado 6 minutos e meio, sem respirar, gravando o Missão Impossível, naquela cena do tanque, né, que ele fica rodando, ele conseguiu ficar 6 minutos ali sem respirar, e a Kate Winslet quebrou esse recorde e ficou 7. É engraçado que dizem que quando acabou as gravações, que a produção tirou ela de dentro d'água, diz que a primeira coisa que ela falou foi assim: eu tô viva ainda? Morri. Então, né, assustada, ela mesma não sabia que ela tinha conseguido quebrar aquele recorde, e foi bem impressionante, assim. O trabalho que ela desenvolveu, o empenho com que ela fez as coisas é impressionante, e você consegue ver isso depois quando você assiste o filme, que valeu a pena aquilo que ela fez. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Lembrando que a gente já publicou aqui, se você ainda não viu, o primeiro vídeo sobre as curiosidades de Avatar, do primeiro Avatar. Também já está disponível a resenha do Avatar 2, O Caminho da Água, aqui, eu acabei de ver. E o vídeo de... acho que o vídeo de análise já entrou, não sei, talvez já tenha entrado, se não entrou ainda vai entrar. Mas está tudo aí disponível. Assista, se você não for inscrito no canal, já se inscreve agora e já clica no sininho, porque é o único jeito de garantir que você vai receber mais vídeos que a gente produzir aqui no canal, né? Porque a gente não sabe muito bem como o algoritmo funciona. Então é sempre legal ter essa garantia aí. E também já assina a gente aí, segue a gente nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, onde a gente produz conteúdo novo todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso aí, a gente se vê muito em breve. Até mais.